Marcos mais uma vez e hoje nós temos uma disciplina nova de prática pedagógica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os múltiplos olhares da educação. Estou enviando material para vocês, mas eu trouxe aqui também em mãos com algumas observações para que a gente esteja tirando dúvidas. Caso vocês apresentem maiores dúvidas, entrem em contato comigo, podem me mandar mensagem, me ligar, tá bom? Que estou à disposição para que a gente possa dialogar e tirar todas essas dúvidas, tá? Quando a gente fala em múltiplos olhares da educação, abrange várias visões da educação. As visões dos educadores em determinados setores, em vários aspectos. Então aqui hoje eu trouxe um material que fala sobre a formação docente, vamos falar sobre a diversidade cultural, vamos falar também sobre a ludicidade e outros, tá? É de suma importância que os educadores sejam instigados à prática do pensamento reflexivo, compreendam e articulem a pesquisa com os conhecimentos teóricos aos práticos, buscando uma aprendizagem ampla e significativa. Então, todos os educadores, eles têm já esse pensamento reflexivo. E nós temos que colocar em prática os nossos conhecimentos teóricos. Então, dentro dos saberes da educação, nós temos várias áreas. E nós temos que ter conhecimento, vários olhares dentro da educação. Temos que ter muito conhecimento de várias áreas, tá bom? Então, eu trouxe para vocês aqui, hoje, o primeiro tema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a alfabetização. A alfabetização, vocês sabem que as crianças já iniciam com as garatujas lá na educação infantil, a criança já lê do jeito dela na educação infantil, já escreve da forma dela, né? Então, olha só. A criança, no começo de sua aprendizagem, ao invés da escrita, utiliza os símbolos para a sua memorização. Portanto, a alfabetização escolar é um processo multideterminado, ou seja, seu desenvolvimento depende da contribuição de diversas áreas do conhecimento, entre as quais se destacam a linguística e a psicologia. Gente, olha só, a psicologia está bem junta à pedagogia. Por quê? A gente na psicologia também estuda as dificuldades de aprendizagem, as etapas do desenvolvimento da criança. Então a alfabetização também entra nessas etapas. A gente pode estar vendo através da psicologia as crianças que têm uma dificuldade de aprendizagem maior, as crianças que precisam de um acompanhamento com uma sala de recursos, ou seja, aquelas crianças que apresentam tanto dificuldade linguística como a oralidade, a escrita. Cabe ressaltar que é necessário fazer o uso dos objetos da língua, pois esta já é a nativa de seu desenvolvimento linguístico, na execução de suas atividades. Então, quando vocês estiverem nas turmas de alfabetização, aqui também a gente precisa muito pautar a questão de alfabetizar as crianças com o que elas já conhecem, com figuras conhecidas, com objetos conhecidos, coisas cotidianas, tá? Assim a criança aprende bem mais rápido. E olha só que interessante também. Acredita que o melhor método para um professor deve vir de sua experiência e deve ser baseado em conhecimentos sólidos e profundos do conteúdo que leciona. E que o fato de não haver um método pré-estabelecido para o processo de alfabetização não significa que o ensino seguirá navegando à deriva. Ou seja, um professor, ele tem vários métodos que ele pode estar usando para alfabetizar a criança. Exemplo, todas as crianças têm sua fase de desenvolvimento. Algumas desenvolvem mais rápido, outras mais lenta. E o professor pode estar usando um método fônico para estar desenvolvendo a alfabetização da criança. Às vezes ele está usando o método também um pouco mais tradicional silábico, formação de palavras soltas e assim por diante. Então ele vai precisar também observar a particularidade de cada criança.
Quem que está conhecendo as vogais, quem ainda não está conhecendo, quem já está formando as sílabas, quem ainda está com dificuldade, e assim ele vai tendo as intervenções. Então, nós não temos somente um método pré-estabelecido. O professor pode estar fazendo as intervenções necessárias para que aquela criança possa desenvolver a sua alfabetização da melhor maneira possível. Compreendido? Dentre esses outros olhares, nós temos também outros pontos. Um ponto bem importante que a gente usa desde a educação infantil. Inclusive, assim, com as crianças de 2, 3 anos, nós já podemos começar a fazer esse estilo de trabalho. Nós vamos abordar agora a diversidade étnica e cultural. A diversidade étnica, ela é a união de vários povos numa mesma sociedade. Etnia é um grupo de indivíduos que possuem afinidades de origem, história, idioma, religião e cultura, independente de um país em que se encontra. Aqui nós temos as etnias, nós temos os índios, que já têm a cultura deles, que já têm o idioma, né, os costumes. Então, são povos ali que já vivem em uma determinada sociedade e eles, naquela comunidade que eles estão inseridos, eles seguem os mesmos tradicionalismos, tá? As mesmas tradições. Já a diversidade cultural, ela já vai abranger um pouquinho mais, já vai ser um pouco diferente, a união já de várias culturas. A diversidade cultural são os múltiplos elementos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a religião, os costumes, a organização familiar, a política, entre outros, que reúnem as características próprias de um grupo humano em um determinado território. Então, nós temos dentro da nossa sala de aula, dentro do ambiente escolar, várias crianças que vêm de família com várias culturas e também de várias regiões. Então, nós temos que saber interligar tudo isso, trabalhar com as crianças todas essas tradições, não deixando apenas só uma tradição pautada, e sim dando ênfase e dando também liberdade para que as outras crianças que estão vindo de fora com outros costumes possam também se expressar da melhor maneira possível, como elas acham também que é legal e se sentem à vontade dentro da sala de aula, tá? Na educação infantil, integra-se o educar e o cuidar. E para que a criança tenha seu desenvolvimento integral, não basta ensinar apenas os conteúdos didáticos. É preciso ir além. E além no sentido que eu falo com vocês, é que a gente possa estar trabalhando a igualdade de valores, que nós possamos estar trabalhando as questões do não preconceito, as questões igualitárias, para que nós possamos no futuro formar cidadãos críticos, participativos, compreensivos também e também cidadãos respeitosos uns com os outros. Assim, nosso foco é construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, tá? E na educação infantil esse é um ponto principal para que a gente possa estar trabalhando as crianças, desde os pequenos. Assim eles levam um pouco dessa experiência da sala de aula para dentro da casa, assim vão transformando as famílias e assim a gente vai tornando uma sociedade mais unificada, mais unida, que é o que muitas vezes estamos precisando hoje, né? Olha só, dentro ainda da educação infantil, e não somente a educação infantil, mas para os anos iniciais do ensino fundamental, nós também devemos tratar bastante a questão da ludicidade. Então, nós temos que também abordar com diferentes olhares. Tem vários pedagogos que falam muito a questão de jogos, vocês mesmos já tiveram outras disciplinas que até ministrei, jogos, brinquedos e brincadeiras, recursos didáticos, lazer. Então, tudo isso está englobado dentro da ludicidade. Mas, pautando os olhares da educação, quando a gente fala lúdico, a gente pensa logo em quê? No brincar. Então, desde já, eu quero já chamar a atenção que o brincar não é um brincar por brincar.
Dentro da escola, o brincar é algo construtivo, algo que vai favorecer o crescimento educacional do aluno, que vai desenvolver as habilidades dele da melhor maneira possível, tá bom? O valor do lúdico na educação infantil tem sido um dos principais instrumentos que fomentam um aprendizado de qualidade e diferenciado para a criança, a partir das técnicas que promovem o desenvolvimento das habilidades fundamentais nesse processo. Esse trabalho tem a finalidade de compreender a inclusão da criança e das atividades lúdicas no contexto da educação infantil e os reflexos dessa prática em seu desenvolvimento pleno. Aqui eu estou falando do desenvolvimento pleno, não somente em uma fase de desenvolvimento, em um estágio de desenvolvimento, e sim de uma maneira integral da criança. É importante destacar que a brincadeira tem como objetivo pedagógico favorecer o processo de ensino-aprendizagem e tornar o sujeito aprendiz mais consciente de seu papel na sociedade. Então, aqui o que eu quero dizer? Aqui que nós temos que trabalhar as crianças de uma maneira mais lúdica, mais expositiva, mais dinâmica, mas sempre colocando para as crianças as responsabilidades também, para que elas possam construir autonomia, para que elas possam vivenciar os grupos da melhor maneira possível, com a socialização compartilhada e assim por diante. E também focando sempre na aprendizagem dos alunos, tá? As atividades lúdicas permitem novas atitudes de ensinar e aprender, associado a fatores como a motivação e o interesse do aluno e da capacidade do professor de se adequar a esse novo modelo educacional, contribuindo assim para uma formação no modelo de ensinar e aprender na educação infantil através do lúdico. Então esse é um olhar do professor voltado mais para a educação infantil lúdica, onde o professor pode estar trazendo material mais expositivo, jogos para dentro da sala de aula, contação de história, faz de conta, e assim o professor vai entrelaçando todos esses recursos de uma maneira que a criança possa se sentir agradável, que ela possa vir para a escola sentindo prazer, que ela venha não somente para fazer atividades mecânicas, mas sim aprender também através do brincar. E o brincar já foi realmente constatado com vários educadores que o brincar desenvolve muitas potencialidades da criança. Coordenação motora, o intelecto da criança, agilidade, socialização. Então, quando formos trabalhar na sala de aula com as nossas crianças, vamos trabalhar de uma maneira lúdica, porém com definição, com objetivo e com o que a gente quer alcançar, que é a aprendizagem significativa da criança da melhor maneira possível, tá bom? Falando de educação ainda, nós temos também outro tema bem bacana. Nós já falamos também, já tivemos a disciplina de educação especial. Vários educadores, eles têm um olhar especial para essa disciplina. E também é um olhar que exige também um pouco mais do professor em buscar conhecimento, a se trabalhar com essa área, a se capacitarem para isso e também buscar, através das leis, os direitos que essas crianças, enquanto dificuldade de aprendizagem que elas tenham, enquanto uma necessidade especial, enquanto uma dificuldade intelectual que elas tenham, que elas possam ser asseguradas também desse direito. Na educação especial, conforme já falei em outras disciplinas, as crianças também elas têm o direito de estar dentro das turmas regulares, tá? E as escolas podem ter o acompanhamento com o psicopedagogo, com o orientador educacional ou com um atendimento especializado, tá? Em parcerias com psicólogos, se precisar. E aí, dentro da escola, o professor também vai ser responsável por estar trabalhando essas questões da melhor maneira possível com as crianças de educação especial, tá? A escola,
tem papel fundamental de preparar o aluno para que ele possa viver e conviver com a diversidade, considerando que todos somos diferentes. Temos características individuais e que nem sempre são atendidas em suas particularidades. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, enfatiza que a inclusão na educação infantil não é diferente. A escola de educação infantil precisa oferecer uma aprendizagem de forma ampla e colaborativa, disponibilizando oportunidades iguais para todos e estratégias para cada um, de modo que todos possam desenvolver o seu potencial. Olha que bacana essa política. Aqui nós podemos destacar que as crianças elas têm vez, embora elas tenham uma dificuldade motora, uma dificuldade intelectual. As crianças têm o direito já adquirido dentro da LDB, da Constituição, em estar dentro do ambiente escolar. Então, os professores devem, e junto com a equipe gestora, promover ações para que atendam todas essas crianças. Não vamos promover a inclusão de todos, e sim evitar a exclusão dessas crianças somente por terem uma dificuldade, tá? E aqui, se precisar, a criança também tem um direito a ter um monitor, os professores podem estar fazendo esses requerimentos juntamente com a direção da escola, para a Secretaria de Educação, para os órgãos competentes, para que ela possa ter o direito dela adquirido em ter também um acompanhamento mais especializado, ou um acompanhamento de um adulto mais próximo, que seria a figura do monitor, para estar auxiliando tanto ela como o professor em sala também. A educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou a superdotação. Neste contexto, a educação especial não se restringe apenas à inclusão dos alunos com deficiência motora, cognitiva ou sensorial, mas se estende a todos os alunos no processo educacional. Então, assim, muitos olhares na educação, em qual muitos pedagogos também afirmam, que em uma sala de aula, muitas vezes as crianças têm dificuldades, mas não têm laudos. E como que nós vamos fazer com essas crianças? Nós, educadores, nós temos um papel fundamental de educar todas as crianças, de ensinar todas as crianças, compartilhar nossos saberes e aprender com elas também. Então, nós profissionais, nós vamos estar estudando, nos capacitando também, para que a gente possa estar dando um acompanhamento a essas outras crianças que apresentam dificuldade, mas que ainda não têm um laudo médico de um neuropediatra ou de um psicólogo, tá? E dentro da equipe gestora, a gente vai buscar, juntamente com todos, um apoio para que possa atender todas essas crianças, tá? Para que essas crianças não venham a ter déficit de faixa etária, distorção idade série, e sim que todos possam aprender com os mesmos direitos da melhor maneira possível. Afinal, a nossa proposta na escola é que todos os nossos alunos se destaquem positivamente na sociedade e que eles possam contribuir ativamente na sociedade, tá bom? E falando de educação, nós falamos muito já sobre as visões referente ao aluno, mas também nós temos a formação docente do professor. A formação e o trabalho docente é uma questão importante, uma vez que o mesmo deve estar consciente de sua formação, deve ser contínua e estar relacionado ao seu dia a dia. O aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares:
a própria pessoa como agente e a escola como lugar de crescimento profissional permanente. Ou seja, nós educadores, nós vamos estar nos aperfeiçoando, buscando, pesquisando, crescendo o nosso conhecimento para também desenvolvermos na escola, que é o ambiente onde nós temos o contato diretamente com os alunos, o contato diretamente com a equipe da escola, com os pais, e assim é lá que nós vamos mostrar realmente os nossos saberes e compartilhar experiências e aprender também. O docente não pode se privar de estudar. Grandes são os desafios que o profissional enfrenta para manter-se atualizado. Então, o que eu quero dizer aqui? Que você sempre esteja fazendo um curso de capacitação, que você possa, após a graduação, já iniciar uma pós-graduação, uma especialização na área, ou leia um artigo, leia um livro, uma orientação. Isso é muito importante para a sua formação e para a formação dos seus alunos, para o crescimento da sua escola. A formação continuada é uma exigência para os tempos atuais. Desse modo, pode-se afirmar que a formação docente acontece diariamente, pois se complementa nos cursos de formação inicial com instrumentalização do professor para agir na prática social, para atuar no mundo e no mercado de trabalho. Dentro da escola nós temos vários momentos onde nós possamos usar para nos capacitarmos. As reuniões pedagógicas, os conselhos de classe, os projetos. Inclusive tivemos uma disciplina de projetos anteriormente, na qual os professores se integram, levam ideias, pesquisam, buscam, e isso é de uma significância imensa e um enriquecimento para o professor. Quando o professor busca, pesquisa, ele evolui o seu conhecimento e se torna para ele um grau de satisfação maior durante a aula dele. E os alunos sentem uma segurança bem maior no professor. Então, quando você tiver um tempinho livre, estude bastante, faça suas pesquisas. Quando tiver oportunidade para se fazer um curso de capacitação, pode ser online ou presencial, mas faça seus estudos para contribuir também para os seus alunos e para o seu crescimento profissional. Então, gente, olha só. Essa disciplina Múltiplos Olhares da Educação, ela abrange outros temas ainda. Pode ser os olhares para a educação física dentro da escola, os olhares para a psicomotricidade dentro da escola. Mas nós destacamos apenas aqui alguns temas. Eu vou estar passando para vocês uma atividade depois, onde vocês vão estar buscando mais conhecimento sobre os olhares, destacando pensadores que defendem uma determinada ideia, que contribuem para a nossa formação. Então, tudo isso vocês vão estar pesquisando. Eu vou estar encaminhando para vocês essa atividade. Se tiverem dúvida, podem me procurar, estou à disposição. E nossa aula hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante, e eu quero que todo mundo interaja comigo na hora das atividades, tá bom? Pode estar me mandando mensagens, sugestões, que eu estou apto também a estar recebendo e compartilhando com vocês. Até a próxima aula, muito obrigado.